com bastante alegria que a gente constata aí que a gente tem uma dupla gigantesca comandando o futebol do Fluminense. Paulo Autuori na direção, Abel dentro do campo, e já é o começo de 2018 para a gente, né? Estamos aqui hoje para apresentá-lo e deixar não só ele, como o Fabiano Camargo, nosso vice-presidente de futebol, que também chegou. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Queria que você começasse respondendo sobre o que te levou a aceitar esse convite do Fluminense. Primeiro, boa tarde. Um prazer estar com todos aqui, já há algum tempo afastado do Rio. E dizer da minha satisfação, do meu orgulho em poder estar vinculado a um clube da excelência e da história do Fluminense. O que me fez vir para cá, simples e objetivo. Já há algum tempo na minha vida profissional e pessoal também, eu gosto de estar ao lado de pessoas sérias, transparentes, corajosas e com ideias, né? E desde o primeiro contato que eu tive com o presidente Pedro Abad e com o Marcos Vinícius, senti exatamente que estava de frente para pessoas com essas características. E mais do que isso, senti algo que, infelizmente, hoje no Brasil o populismo é grande. As pessoas gostam de falar apenas aquilo que as demais pessoas e o público querem ouvir e não aquilo que se deve falar. Sentir que estava na frente de uma pessoa que tinha projeto institucional e não pessoal. Que na maior parte das vezes a gente vê nos dirigentes no Brasil são projetos pessoais e não institucionais. Isso é que me fez estar aqui com muito orgulho, com muita satisfação, acreditando completamente naquilo que se tem para fazer, sabendo das dificuldades que são inerentes àquilo que é o futebol brasileiro hoje, mas com muita confiança de me juntar, né, a pessoas com essas características que eu me referi anteriormente. A crise financeira não tem a ver apenas com o Fluminense em relação ao futebol brasileiro, e tem a ver também muito com o nosso país, né? Eu não consigo analisar qualquer tipo de situação sem o lado antropológico, que envolve pessoas e contexto, né? Então, dentro dessa ideia, só há uma maneira de sair desse ciclo vicioso que é o futebol brasileiro. Digo vicioso pelo seguinte: populismo tremendo, entende? Pessoas que entram dentro do futebol, dirigentes com ótimas ideias, com boa vontade, os resultados dentro do campo podem não aparecer de imediato, há uma cobrança por parte de torcedores e imprensa por contratação de jogadores, se vergam a isso, contratam jogadores sem as condições necessárias, sem estar preocupado com a saúde financeira dos clubes, né? E passam a ter problemas financeiros que repercutem em toda a cadeia. Eu não entendo que nenhum profissional com problemas para receber seu salário, né? E consequentemente eles trazem problemas pessoais, nas suas vidas pessoais, possam render o suficiente. Então esse é o ciclo vicioso. Como é que se para com isso? Com coragem, com transparência, tá certo? Com ideias criativas, né? E acima de tudo, pensando no bem da instituição como um todo. A gente fala time de futebol é uma coisa, clube é muito mais do que um time de futebol. Os clubes têm equipes de futebol que representam esse clube, né? Então nós temos a ideia apenas de clube de futebol. Infelizmente no Brasil, quando se fala em torcida, em torcedores, todo mundo sabe ganhar, né? Torcer é diferente, né? Então todos nós temos que nos responsáveis, temos que trabalhar para ter resultados, né?
mas sem esquecer de que há uma instituição por trás disso que precisa ter o dia seguinte, né? Já participei de campanhas vitoriosas em que culminaram com títulos, e o dia seguinte, né? O dia seguinte é sem nenhuma possibilidade de sustentação, de dar seguimento àquilo que se fez de bom para se ter ganhado um título ou ter obtido vitória. Então, dentro dessa ideia, fica muito claro isso, né? Eu vislumbrei exatamente isso nas conversas que tivemos, volto a referir e vou falar toda vez que for necessário, né? Da seriedade, da transparência, da coragem e da ideia de ter um projeto institucional, né? Tudo isso vi representado nas ideias do presidente Pedro Abad. E tenho muita satisfação de estar ao lado dele, porque o parabenizei, porque o futebol brasileiro precisa disso. Resultado de futebol são situações que fazem o jogo de futebol ser aquilo que é no mundo todo, uma paixão grande, né? Pelo imponderável. Vamos ficar por aí em relação ao jogo, né? Em relação à gestão, as coisas têm que ter séria sustentabilidade. Eu tenho uma amizade com o Abel já de há muito tempo, né? Então eu espero que ambos possamos dar o nosso melhor para que o Fluminense possa atingir os objetivos a que se propõe, que a torcida, os anseios de sua torcida, que é fazer um futebol competitivo de qualidade que lhe dê vitórias e, consequentemente, títulos, né? É um clube de história, de excelência, sempre foi, a minha idade, né, da minha geração, sempre fui acostumado a olhar e saber que o Fluminense sempre foi, no Brasil, né, referência em termos de organização, né? Para personificar isso, eu posso falar de Almir de Almeida, talvez vocês tão novos não tenham oportunidade de conhecer, é bom que conheçam sua história, né? E sempre foi referência em termos de excelência. É justamente isso, esse é o objetivo do presidente, né, e no qual nós estaremos envolvidos, né, é de resgatar institucionalmente o clube, de dar satisfação às pessoas dizerem sou fluminense, não apenas por aquilo que ganha dentro de campo, mas pela estabilidade e pela solidez do clube, né? Eu acho isso fundamental. Não dá para pensar em situações isoladas e achar que com uma tomada de decisão você vai resolver tudo. Se não tiver um olhar muito claro para o todo, fica complicado nisso, né? Então, o objetivo é justamente ter a ideia, e as ideias existem, e tentarei ser o guardião dessa ideia em relação àquilo que deve ser o futebol do Fluminense, que não sou eu que vou dizer o que deve ser, mas sim uma construção de pessoas responsáveis, com capacidade, com coragem para tomar determinadas atitudes, mesmo que no momento elas sejam impopulares, mas que serão importantes para o futuro imediato do clube. Esse é um grande desafio para mim, uma instituição de excelência, e que estou completamente à vontade e ciente das dificuldades que são inerentes ao futebol brasileiro, mas que com muita capacidade das pessoas que trabalham, com muita criatividade, nós vamos tentar superar isso. Sem promessas absurdas, né, infundadas, que muitas vezes se faz dentro do próprio futebol, né? Pensando de uma forma clara, mas agindo com transparência e sendo honesto com vocês, né, que são responsáveis por passar as ideias que temos para o grande público e fundamentalmente com o público, né? Não, isso é o seguinte, cara, a gestão hoje, e por isso a denominação diretor esportivo, eu estou envolvido com tudo que tem a ver com o futebol, com a estratégia do futebol do clube. Quando eu falo negociação, é entrar justamente no negócio, ou seja, na discussão de valores. Isso não vou fazer isso aqui, não, já não estava fazendo no Clube Atlético Paranaense, que é uma exigência minha. Eu não gosto, não quero estar envolvido com isso. O meu objetivo é participar, construir, né, porque qual é a grande dificuldade que se tem em termos de gestão, especialmente no futebol? Nós temos que entender o seguinte, parar de personificar o erro ou a vitória, entende? Então você tem que sistematizar processos, padronizar práticas, criar um sistema que seja o responsável por tudo, nos bons e nos maus momentos. É muito fácil, se quer sempre, no momento que dá certo, pô, foi esse cara o responsável pela vitória. Ou quando não se dá certo, sempre procurar
o responsável por não ter atingido o objetivo. Essa personificação tem que acabar, cara. Esse é um sistema. E como tal, eu sou um homem de equipe, não preciso falar isso, é só olhar para trás e ver a maneira como propus na carreira de treinador, né, a desenvolver o meu trabalho. E não acredito nada em tomadas de posições isoladas, né? Não existem heróis. Isso é conversa para boi dormir, fantasia, utopia. O que existe são pessoas envolvidas que têm ideias claras, né, e que definem propósitos claros, né? E dentro disso é a maneira como nós vamos trabalhar. Se tiver que dar a cara, eu vou dar tranquilamente, me responsabilizo pelas situações, não preciso de alguém para mandar, até porque não sou homem de mandar recados, mensagens, o que eu tenho que falar, falo diretamente, e dentro dessa ideia, a construção vai ser em conjunto, em equipe. Bom, a vice-presidência, não só de futebol, como qualquer outra dentro do clube, ela tem um cargo estratégico, ela tem uma função estratégica de definir, junto com o conselho diretor, o caminho do clube. Então, o Fluminense tem um caminho hoje muito bem traçado, é um clube formador, é um clube que vai buscar dentro das suas canteiras, vamos dizer assim, a matéria-prima para a construção do seu futebol, com complemento com o que precisar do mercado. Além disso, também verificar o cumprimento dessa estratégia no dia a dia da operação do futebol. Então, o Fabiano é também um olho do conselho diretor dentro do dia a dia do futebol, vai ter a presença física sempre que necessária e também o acompanhamento junto aos profissionais daquilo que vem sendo feito. A indicação do Fabiano é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, é uma pessoa da minha total confiança, né, e o pensamento dele de futebol coaduna totalmente com o meu. E aí a gente tem sempre que se cercar das pessoas que pensam parecidas, ainda que discordem pontualmente. A estratégia tem que ser a mesma e de nossa confiança no caráter e na correção. Então é por isso que eu escolhi o Fabiano. Da mesma forma que era o Fernando Veiga, tinha os mesmos atributos, enfim. São pessoas que têm muito a agregar ao Fluminense. Ratificando a palavra do presidente, o meu cargo como vice-presidente de futebol aqui é defender os interesses do Fluminense dentro do departamento de futebol. A função desse comitê, como o Pedro falou, é dividir as responsabilidades e cada um no seu papel. Então tem o presidente, o vice-presidente, o diretor esportivo, o diretor de base, o treinador-chefe, e o meu papel é o complemento não futebol. Se está dentro do nosso orçamento, se é importante para o nosso marketing, se a nossa área de comunicação vai usar bem aquele atleta ou aquela ação. Então, a minha função é exatamente o que não for a dos outros 5 e vai continuar dessa forma.